E ainda no jornal desta quinta-feira, o comentário de João Nuno Peçanha. O projeto europeu e a defesa dos seus cidadãos é o tema escolhido, que faz todo sentido, tendo em consideração o atual contexto de guerra. Muito boa noite, João Nuno. Muito boa noite. Efetivamente faz sentido, nesta altura, estarmos a falar do projeto europeu? Faz sentido falarmos do projeto europeu e também faz sentido falarmos da defesa dos cidadãos europeus. Eu vou começar por falar um pouco de história da União Europeia. A Europa, o continente europeu, sempre assistiu a conflitos internos, desde a Antiguidade, de Péricles até aos dias de hoje. Estes conflitos resultaram na morte de milhões de pessoas, infelizmente, assim como também a alteração constante das fronteiras de impérios, de nações, mas também ao desenvolvimento da ideia de Estado-nação em finais do século XVIII e século XIX. Já na Idade Contemporânea, como consequência também dos períodos bélicos, assistimos a alguns tratados muito importantes para a manutenção de paz e pela aproximação dos povos europeus, desde o Tratado de Versailles, depois da Primeira Guerra Mundial, até ao Tratado de Roma, com a formação da CE, e depois até ao dia de hoje, o Tratado de Lisboa. Ora, com o passar do tempo, assistimos a uma integração de mais Estados-membros, neste momento são 27, e tivemos a saída do Reino Unido, que foi um golpe também duro para o projeto europeu. Mas, na minha opinião, e também há uma frase muito conhecida na geopolítica, que é evolve ou morre. E a União Europeia, a meu ver, tem que evoluir. Isto porque os valores da União Europeia, a meu ver, são os valores mais nobres que qualquer associação de países e projetos. Em termos de direitos humanos, não é? Direitos humanos, estamos a falar de dignidade humana, liberdade, justiça, democracia, igualdade, Estado de Direito e direitos humanos. E neste momento, devido aos desafios globais, é muito importante termos uma Europa que responda a esses desafios. Estamos a falar de alterações climáticas, da digitalização e da própria guerra. Mas na opinião do João Nuno, a Europa está preparada para responder a esses desafios ou não? A Europa, a meu ver, ainda não está preparada e precisa para a Europa estar preparada, precisa de haver um projeto europeu mais coeso. Ou seja, desenvolver mais o atual projeto europeu? Exatamente. Acelerar o desenvolvimento do projeto europeu, possivelmente. E aprofundar alguns aspectos, não é? Isto também porque é como o direito, não é? Tem que se adaptar sempre às novas realidades. E, efetivamente, esta guerra agora aqui veio também levantar muitas questões. Exato. E porque a Europa, pelos valores que transporta, é muito importante, tem que deixar de ser um pequeno peão num jogo de xadrez geopolítico. E tem que se tornar um jogador, porque neste momento a Europa é influenciada pelas superpotências, estamos a falar dos Estados Unidos, da China e da Rússia, e mesmo no mandato de Donald Trump sentiu-se cada vez mais isolada. Mas a Europa, muita gente fala da fragilidade europeia, e é por isso que eu acho que a União Europeia tem que se integrar mais e o projeto tem que ser mais coeso, mas também há muitas vitórias, desde a livre circulação de mercadorias, de pessoas, bens, de serviços, desde o roaming, que nós... Exatamente, se telefonarmos para qualquer pessoa de qualquer país, sem não qualquer é? custo, não há qualquer... dentro da União Europeia. Também é muito positivo. Também houve a quebra dos tabus das obrigações europeias, os chamados Eurobonds, uma emissão de dívida conjunta. Pensava-se que isso era impossível há uns tempos atrás. Alguém, a meu ver, é um bocadinho exagerado, mas é um momento hamiltoniano, como referência também aos Estados Unidos da América. Aí está a Europa a adaptar-se, não é, às novas realidades. E também tivemos outra vitória, que foi adquirir as vacinas como um bloco, em que tivemos mais poder negocial. E agora também, João, no facto de haver uma união tão grande entre os países para responder à atual crise que se vive por causa da guerra, não é? A Europa... Também formou-se aqui um bloco muito coeso e muito unido. Nem a própria Rússia contava com isso. Ou seja, o espírito de solidariedade e a vontade de acelerar este projeto, de perceber que há uma identidade comum, seguindo os valores que eu falei, é muito notável. E
Vou pegar umas palavras também que foram profetizadas também por Victor Hugo e Winston Churchill, que falavam dos Estados Unidos da Europa. E, a meu ver, faz cada vez mais sentido. Uma federação. Uma federação europeia faz cada vez mais sentido. Temos muito em comum e temos muito a ganhar. E a Europa, como eu disse, pelos valores que transporta, tem que ser um jogador no mundo, porque, sem dúvida, irá encarar esses desafios globais de uma forma muito mais séria e de uma forma muito mais responsável comparativamente às chamadas superpotências que Mas existem. o que é que isso poderia alterar, João Nuno, em termos de funcionamento entre os países? Digamos que se fosse uma federação, seria visto como um território no seu todo, é? É um território no seu todo, não é? Mas não nos podemos esquecer que não se perde. Toda a gente acha que os países perdem, de certa forma, algum tipo de identidade cultural e de autonomia. Isso não aconteceria. A meu ver, nós assistimos agora a uma guerra, uma tragédia enorme na Ucrânia, por parte de uma invasão de um Estado soberano por parte da Rússia, espalhando terror, e uma crise humanitária como já não se via há muito tempo. Agora, os Estados Unidos deixaram de querer ser a polícia do mundo, e a Rússia e a China parecem estar cada vez mais alinhadas nas suas estratégias, visando a Ucrânia, como já estamos a assistir, e também Taiwan. Agora, nos últimos 30 anos também o número de democracias diminuiu, liderado por Vladimir Putin, Erdogan e Xi Jinping, e o modelo pós-moderno deu lugar a uma política quase do século XIX. Portanto, estes mundos tentam dividir as grandes potências, tentam dividir o mundo. Mas não quer dizer que a União Europeia e a Europa perderam, porque continuam a ser, sem dúvida, as áreas mais prósperas do mundo pela sua economia muito dinâmica. A Europa deve, no fundo, ter também atenção e não cometer os mesmos erros também do próprio Império Romano, e deve ter a sua própria segurança e não externalizar para outros. E é importante, a meu ver, haver esse desenvolvimento, ou seja, uma política externa e de defesa também comum. Porque, como eu referi, há ameaças externas e continuam a haver, e é importante defendermos os valores europeus no mundo. Foram, obviamente, dados passos nesse sentido. O alto representante da União Europeia, o Borrell, criou uma força militar pan-europeia de 5.000 soldados. Obviamente que isso é louvável, mas, contudo, a mim parece-me totalmente inadequado, porque Putin estacionou 120.000 tropas perto da fronteira da Ucrânia numas semanas. E qual seria a resposta da Europa se isso acontecesse às portas nos países bálticos que pertencem à União Europeia? E fala-se sempre da segurança da NATO, mas nós assistimos que quando tivemos o mandato do presidente Trump dos Estados Unidos, falou também que o princípio de solidariedade por parte da NATO às vezes não seria ou poderia não ser assegurado. E eu vou terminar agora a minha intervenção e falo da opinião pessoal, que é muito da opinião pessoal, não, da opinião dos cidadãos e da opinião pública portuguesa. Foi feito um inquérito a nível europeu e os cidadãos europeus mostraram que a necessidade de um exército europeu é o assunto mais urgente. E, por último, aqui em Portugal, foi uma sondagem feita pelo Jornal Notícias, a Diário de Notícias, a TSF, e a questão era se deveríamos avançar ou para a construção ou para um exército europeu, e, surpreendentemente, 68% dos portugueses são a favor de um exército europeu na defesa, como eu referi, dos valores europeus e de todos os cidadãos. Eu acho que é muito importante. O João Nuno também é dessa opinião? Sou dessa opinião também. Muito obrigada, João, por ter estado aqui neste jornal.
Projeto Europeu e a Defesa dos Seus Cidadãos, por Nuno Peçanha, numa altura em que a guerra está precisamente na Europa.